E aí, pessoal, então agora a gente vai começar a trabalhar ainda de uma forma diferenciada nesse novo capítulo, né? Acredito que muitos aí estavam empolgados para a gente começar essa parte, que é a parte de trabalhar com formulários, né? E daí muitos devem estar se perguntando, por que a gente só vai ver formulário agora? Né? Porque é o seguinte, primeiramente a gente tem que ter uma base muito bem consolidada, né, para trabalhar com variáveis, condicionais, laços de repetição, variáveis de seção, cookies e etc. Porque se a gente começasse de uma forma invertida, né, com certeza vocês não iriam ter o aproveitamento que teremos agora para trabalhar com essa parte de formulário. Legal? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma nova pasta, ok? Chamada 9, referente ao capítulo 9. Vamos lá. Perfeito. E vou criar, como de sempre, né? O nosso arquivo index.php. Bom, o que eu tenho que deixar claro agora para você? Bom, o que é um formulário, primeiramente? Daí você deve estar se perguntando, poxa, mas que perguntinha, né? Perguntinha chata. Formulário é um lugar onde você preenche para mandar os dados do formulário, né? Assim, é exatamente isso. Formulário é uma interface, né, que é baseada no HTML, que no momento que você faz o envio desse formulário, você nada mais, nada menos está transmitindo dados, ok? Para algum local, certo? E agora, o que a gente vai entender? Nós vamos entender três coisas básicas, né? Como é que é a estrutura básica de um formulário, né? A gente vai entender e os métodos, né? As formas que a gente consegue enviar os dados. Porque, assim, existem formas de envio, legal? Por exemplo, eu posso enviar uma carta por correio ou posso enviar pessoalmente. Então, são formas de envio de uma mesma coisa, legal? E com o formulário não é diferente. Mas para isso, primeiramente, a gente tem que entender bem de como trabalhar com o formulário, ok? Então eu vou criar rapidamente aqui uma estrutura básica de um documento HTML, né? Vou colocar aqui title, school of net, formulários. Legal? Vou colocar aqui o body, que é o corpo do texto. E agora a gente vai aqui trabalhar com o nosso formulário. Eu já estou partindo do princípio que você já conhece, né, os tipos, né, os elementos dos formulários, ou seja, os tipos de campo e etc. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou abrir o formulário e vou fechar o formulário, certo? O formulário ele tem alguns atributos, legal? E o primeiro atributo que a gente vai ver, qual é? É o atributo action, certo? Você vai perceber que todo formulário que você vê na internet, você vai achar aí esse camarada aí, que é o atributo action. E para que serve o atributo action? O valor desse atributo, ou seja, o que eu colocar aqui no meio, vai ser para onde o formulário ele vai ser enviado, ok? O para onde que eu digo é literalmente o arquivo mesmo, legal? Então se eu falo assim, ó, form action index.php, quer dizer que quando alguém enviar esse formulário, ele vai enviar esse formulário para esse mesmo arquivo que é o index.php, ok? Então, para isso que serve aqui o action. Legal? Sem dúvidas? Maravilha, então. Então, o action para onde eu mando o arquivo. Para onde eu mando o arquivo, não. Para onde que eu aponto esse formulário. Somente para dizer que a gente já tem um formulário aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um field set, certo? Vou colocar uma legenda. Aqui assim. Exemplo de formulário. Legal? E
Depois disso, eu vou começar a colocar um campo aqui, né? Eu vou colocar aqui um campo chamado nome. Então, eu vou colocar aqui uma label. E, em seguida, eu vou colocar um nome aqui. Vamos lá. Nome. Eu vou colocar aqui input. Opa. Input. Type é igual a text, ou seja, um campo de texto. Name é igual a nome. Certo? Opa. Maravilha. Criei aqui o meu formulário. Vamos acessar. Então, vou acessar o arquivo index.php do capítulo 9 aqui. Então, isso que eu vou acessar aqui no browser. Dá um atualizar. Vai aparecer o capítulo 9 aqui para mim. Vou clicar. Então, apareceu aqui, ó. Exemplo de formulário, que é o que está no meu field set. Né? E no campo nome. Perceba que quando eu clico em cima de nome, ele já seleciona o campo, porque isso aqui está dentro de uma label. Legal? O field set ele tem o objetivo de separar várias áreas, né? Separar o formulário por grupos, ok? Se você quiser obter mais informações, provavelmente você terá que fazer um curso de HTML, que lá a gente explica isso. A gente só não explica como fazer o formulário funcionar, porque isso já é uma parte dinâmica e é o que a gente faz aqui em PHP. Legal? Então tá aqui o meu campo nome. Depois aqui do nome no final mesmo eu vou colocar um input type é igual a submit. Legal? Vou falar que o nome dele é submit também. E que o value, o valor que vai aparecer escrito nele, né, é enviar. Legal? Então tá aqui. Deixa eu alinhar esse código de uma forma mais tranquila aqui, só para ficar mais claro. Legal? Então vou dar um atualizar aqui e apareceu o meu botão de enviar. Então o que a gente tem que aprender agora? Né? Tá aqui o nosso formulário montado e nós temos um action.php. Legal? O action está no... Desculpa. O action ele está apontando para o index.php, ou seja, quando eu clicar em enviar, ele vai mandar a gente cair aqui no index.php. Vamos ver se é verdade? Vamos. Vamos clicar aqui e prontinho. Pode ver que até ele colocou um negócio estranho aqui em cima que eu vou explicar já daqui a pouco. Ok? Perfeito. Então, já estamos entendidos em relação com o action do formulário. Agora, o que acontece? A gente vai acertar o modo de envio, né? A forma que a gente transmite os dados. E para isso, a gente tem um outro atributo dentro do formulário chamado method, ok? Que escreve dessa forma. E a gente tem dois tipos, ok? A gente tem o método get ou a gente tem o método post. Legal? E você deve estar se perguntando qual é a diferença, né? Então o nosso objetivo desse vídeo, inclusive, é explicar essa diferença. Bom, o que você percebe aqui em cima? Você não está vendo que ele está chamando o index.php, interrogação, nome que está vazio aqui, e comercial submit é igual a enviar? É o seguinte, todo dado que ele é passado através da nossa barra de endereço aqui, ele é um método get, ok? Ou seja, nós estamos sim passando uma informação. Legal? Somente para que você entenda melhor, é o seguinte. Quando eu coloco aqui, ó, o nome do arquivo, interrogação, a gente sabe que depois do interrogação, o que vai aparecer? Uma variável. É isso mesmo. Então se eu fizer assim, ó, nome é igual a school of net, não vai aparecer nada aqui no formulário. Mas a gente está passando uma variável para o nosso arquivo index.php. E a gente consegue recuperar essa variável. Entendeu? A gente consegue tranquilamente. Como que eu recupero esse valor, por exemplo? Olha só que legal. Eu vou, por exemplo, chegar aqui, vou criar um título, ok? E vou mandar imprimir o seguinte. Veja bem, ó. Tá da forma
Vou até colocar na forma completa, só para não gerar dúvida. Eco, para imprimir, ok? Variável, e você deveria estar pensando, agora é só colocar o nome, né? Que a gente está mandando. Mas não é bem por aí. Por quê? Qual é o método que a gente está enviando ali em cima? É o get, não é? Então a gente faz assim, ó. Get. Legal? Faz que nem um array, exatamente como um array. Isso acaba sendo um array internamente no PHP. E então eu coloco aqui nome. Legal? Então olha que interessante. O valor que eu passo aqui por cima é o valor que que a gente vai imprimir aqui através desse comando. O get ele vai pegar as variáveis que estão sendo passadas, ok? Pela barra de endereço. Então vamos lá. School of net. Ou melhor assim, olha que interessante. School of net. Legal? Então, isso é uma forma que a gente tem de passar os dados. Que é com o método get. Que é esse camarada aqui. Legal? Vamos fazer uma experiência? Vamos. Eu quero o seguinte. Que no momento que eu mandar enviar o formulário, eu quero que o formulário ele volte preenchido com o nome que eu preenchi aqui, ó. Ou seja, agora se eu preencher qualquer coisa aqui, ó, teste, e dar um enviar, o que vai acontecer? Aqui volta vazio, não volta? Volta. Eu quero que isso volte com o mesmo nome que estava voltando antes. Deixa eu mudar aqui. Aqui tá para get já, né? Então como é que eu vou fazer? Aqui a gente tem o value. O value é o valor que a gente escolhe. Por exemplo, se eu colocar 1, 2, 3 aqui, quando eu acessar esse formulário, por padrão o valor vai ser 1, 2, 3, que já vai vir preenchido. Legal? A diferença é que eu quero que quando eu clique em enviar, esse nome volte preenchido com o nome que eu tinha preenchido antes. Então o que eu vou fazer? Ao invés de colocar 1, 2, 3, eu vou fazer assim, olha isso. Vou mandar imprimir, né? Isso aqui é a forma contraída. Get. Nome. Legal? Ou seja, eu coloquei para ele imprimir o valor nome dentro do formulário. A gente passou algum nome por parâmetro? Não passamos. Então vai vir em branco. Ele não vai imprimir nada, correto? E se agora eu digitar aqui, ó, teste nome. Vou clicar em enviar e olha só, ele veio preenchido, voltou preenchido pra gente. Por quê? Porque simplesmente a gente mandou imprimir esse valor aqui dentro, ok? Ou seja, quando a gente dá um enviar, a gente transmite os dados desse formulário para o nosso próprio index.php, que é o nosso próprio arquivo do formulário, ok? Daí ele vai pegar os dados que vem lá na barra de cima, que nome é igual a teste, e vai imprimir aqui dentro por causa que a gente está colocando dentro do value. Legal? Se a gente ver o código fonte, olha como é que isso fica. Ó, o nosso formulário bonitinho, value, teste, nome. Legal? Por isso que ele está trazendo legal aqui. Por causa dessa variável aqui em cima. E você deve estar se perguntando, poxa, mas por que tem o get e por que tem o post? O get é o seguinte, ele tem uma quantidade limitada de informação que a gente pode passar por parâmetro. Ou seja, vai chegar um momento aqui que eu vou ter tanta informação, legal? Que vai ficar insustentável a gente passar. E daí vai começar a faltar dados. Os dados não vão ser passados de uma forma completa. Legal? E então, nesse caso, a gente tem que mudar o método envio, que a gente pode praticamente passar quanta informação a gente quiser, né, de acordo com a configuração do PHP. Né? Então, se eu mudar isso aqui para post, o que acontece com o post? O post ele envia o formulário, os dados do formulário, porém, o que acontece? Os dados eles não ficam na barra de endereço aqui em cima. Eles não ficam. Eles são mais discretos. Eles passam de uma forma oculta, vamos dizer assim. Legal?
mas os dados vão ser passados normalmente. Olha isso que interessante. Vou colocar aqui teste. Não vai vir preenchido, por quê? Não é porque não tem dado aqui em cima. É porque a gente está utilizando o método post agora. Quando a gente coloca o método post, não aparece nada na barra, ok? E então, aqui, basta eu trocar de get para post, que eu consigo trazer o meu nome preenchido. Olha isso. Deixa eu dar um atualizar aqui, né? Ó, teste, vou dar enviar, ele trouxe preenchido aqui para mim. Legal? Por que ele trouxe preenchido? Porque eu passei essa informação via formulário com o método post e eu recuperei a informação que eu passei utilizando a variável underline post, ok? O que a gente pode perceber? Que no PHP a gente tem tanto o underline get para pegar as informações, o underline post, o underline cookie, ok? E o underline session. Percebeu? Então, vai gerando um padrão para facilitar a sua vida. Certo? Bom, daqui para frente a gente vai aprender mais sobre formulários, mas essa é a base que você tem que ter. A gente tem que entender o que é o action e qual é o tipo de método, que pode ser tanto get ou post, ok? No caso de get, passa pela barra de endereço a informação. No post, não. Ele passa internamente essa informação e com o post a gente pode passar a quantidade que a gente quiser de informação. Legal? Muitas vezes o get ele nos ajuda muito. Por quê? Porque é através de um get que a gente, por exemplo, controla uma paginação. Fala, a gente está na página 2, né? Então a gente usa muito o get também. Mas em formulário é totalmente recomendado que a gente sempre use o método post, ok? Então, formulário daqui para frente a gente só vai trabalhar com post. Bom, pessoal, praticamente é isso e até o próximo vídeo.